O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Salve, salve, minha gente! Nós estamos em comemoração aqui na Central 3, porque em 2024 foram mais de 10 milhões de plays nos podcasts da grade da Produtor. 10 milhões de vezes que algum podcast da casa tocou durante esse ano aí no ouvido de vocês. Isso é possível graças a essa rede, essa comunidade que a gente criou nesses mais de 10 anos de Central 3. É um esforço muito grande que a gente faz para que esses podcasts cheguem a vocês. Conteúdos que são muito acima da média. A qualidade dos nossos programas é igualmente proporcional à qualidade dos ouvintes. Uma coisa faz parte da outra. É com muita alegria que a gente faz e a gente espera fazer muito mais ainda. O que vocês dão pra gente, vocês não são meros ouvintes, vocês são apoiadores, vocês são companheiros de jornada, parceiros de jornada. Vocês que fazem essa bagaça fazer sentido, brigadaço por 2024. Enfim, é muito prazeroso, né, a gente fazer isso por vocês, né, porque, enfim, é pelo nosso público que a gente se dedica e trabalha. É isso, tamo junto. Nos ouvimos em janeiro. Um grande abraço para vocês. É nóis. Boas festas. E até 2025. É isso, né? Bom momento, espectadores e espectadoras do lado B. Bom momento aos ouvintes da Central 3. Boa noite para quem tá na Live B de despedida. A gente tá aqui em off já riu pra cacete com a cervejinha. Pega sua cervejinha, seus acepipes aí. Vem participar com a gente. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024. Eu sou o Caio Belandi. 12 não, gente. 19. 12 foi semana passada. Dia 19 de dezembro de 2024. Eu sou o Caio Belandi, ao vivaço, direto do seu estúdio. Chegando para esse último episódio do Lado B do Rio, desta temporada. A gente tá chegando aqui primeiro no YouTube, na live ao vivaço, contando com a participação de vocês. Depois, claro, no feed de podcasts. A gente pede que vocês interajam com a gente, enfim, participem com a gente aí no que for possível. Participar, comentando, deixando like pra gente é muito, muito importante que vocês participem do programa de hoje. A gente vai fazer uma retrospectiva de que forma? A gente vai comentar todos os episódios, todos não, né? Mas vai resumir os temas dos episódios que a gente tratou, alguns temas que a gente não necessariamente falou nos episódios, mas a gente vai focar em 5 temas aí, em 5 questões que a gente considera preponderantes para entender esse ano de 2024. O time está completo aqui no seu estúdio, Fagner Torres Lima e Daniel Soares aqui comigo, e de maneira remota, online, está Luara Ramos, também com a gente, virtualmente, nosso companheiro, nosso parceiro de lado B, já um membro honorário aqui da nossa bancada, advogado e mestre em ciências políticas e sociais, Normando Rodrigues. Normando, bem-vindo novamente. Hoje a ideia é tentar fazer um resumo do que a gente viu e viveu em 2024 e tentar entender como é que foi esse ano nesse contexto todo que a gente está vivendo, né? Bem-vindo, boa noite, obrigado. Boa noite, Caio. Mais uma vez é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, cara. E acho que nesse sobrevoo do ano de 2024 é sempre um sobrevoo, porque certamente vai ter mais assunto do que tempo, mas a gente deve dar atenção especial a oportunidades históricas que estão dadas aí para a democracia brasileira e para a gente desopilar o fígado também. Pois é, de alguma forma, até falei na newsletter do lado B que eu enviei hoje, né, para quem é apoiador recebeu, 2024, se a gente considerar os outros anos que a gente está aí desde 2016, né, 2024 nem foi dos piores, né, mas o contexto não tem jeito, tem muita coisa a tratar, é Brasil, é o mundo que a gente está vivendo. Então, vocês vão ver que mesmo não sendo dos piores... É porque a gente começou em 16, né? A gente começou então, no 23 e 24... A gente viveu ali né? E agora a gente tá no rebote, mas o rebote tá complicado. Bem, antes da gente iniciar o papo, na verdade eu vou dar o meu boa noite. Daniel, você já tá com a camisa aí do lado B do Rio, antiga, né? Com a nossa parceria. É de 2021, com a Zeta Nossa, eu acho. Gente, a Zeta Nossa nem tem mais, nem existe mais. A camisa bonita, se a camisa crítica quiser fazer uma parecida, repaginada, né? Um alô, camisa crítica.
Tá igual o disco de vinil raro, né? Que vendeu poucas cópias e tal, a gravadora acabou. Boa noite, Normando, boa noite, Luara, boa noite todo mundo. Vamos lá. Fagner, boa noite, tudo bem? Microfone aí. Caraca, meu Deus. Boa noite. Tudo bem. Tô com o microfone nessa posição assim, porque assim eu fico de frente pra câmera. Entendi. Faz abracinho. Quer falar com o povo? O público não precisa reparar o quanto eu estou fora de forma. Essa época de final de ano tá foda, tá complicado. Tá bebendo pouco. Tá bem complicado. Comendo pouco. Tá bem complicado, mas acaba, né? Daqui a pouco começa outro ano aí, voltam as promessas. Caralho, o maluco tá na capa do Batman. Luara, bem-vinda, obrigado aí por ter participado, sei que você está em outro fuso, fazendo um sacrifício aí de estar com a gente de madrugada, mas pra gente também tentar entender como é que foi 2024. Boa noite. Boa noite, gente. Estou procurando aqui que a bateria já tá... Vou dar meu boa noite rapidamente, daqui a pouco eu coloco, porque eu tinha ativado tudo aqui, e aí na hora essas coisas... pegam a gente, lembrando que a gente teve uma pandemia há pouco tempo, né? Então, boa noite, Caio, Fagner, Daniel, Normando, todo mundo que tá com a gente já pelo YouTube a partir de agora. Tô aqui, 00:36 em Riga, aqui na Letônia. Então, um fuso um pouquinho diferente, mas estamos aí para poder comentar o que for possível que a gente conseguir lembrar a essa hora. Inclusive porque eu só consigo lembrar como é que é bom dia em letão, labrit. Então, vocês me perdoam, eu não vou conseguir nem falar um boa noite, porque não é parecido nem com o russo isso, também. Inclusive. Não. Que é dobradinha, né? Tem nada a ver. Tem várias palavras parecidas com o português. A gente consegue entender algumas coisas, sabia? Mas o que eu gravei mesmo até agora foi só o labrit nesses últimos 2-3 dias aqui em Riga. Então, enquanto você vai ajeitando aí seu notebook, a luz, o som, vai vendo notícias aí da Letônia pra gente botar a gente a par da política da Letônia. Não, brincadeira. Aqui, ó, a luz, eu não sei se eu vou conseguir ajeitar muito não, gente, que Daniel já tá dormindo, então se vocês ouvirem algumas coisas, é o Daniel roncando, porque já é quase 1h da manhã aqui. Mas a luz vai ficar um pouquinho estouradinha aqui. Eu peço desculpa pra vocês. Espero que vocês consigam me ver e me ouvir muito bem. Maravilha, obrigado, Lu. Bem, a gente tá aqui, vou dar um alô aqui pro pessoal aqui no chat, né? Nossa Giovana Bizzi, não larga, gente. Tá de férias, Giovana. Beijo, vai curtir. Não, mas ela tá em São Paulo, né? Então não tem muito o que fazer. Melhor assistir a live do lado B mesmo. Gil, um beijo. O nosso Rodrigão tá aqui também com a gente, dando boa noite. A Marília, sempre com a gente. Muito tempo a Marília, não vejo comentário da Marília aqui no chat. Bem, Marília, time completo, boa live. O Vinícius Pesettini, salve companheiros. Luiz Oliveira, minha mãezinha, falou, pô, vai ter live, me manda o link. Tá aí, mãe, espalha aí pros teus amigos, pro teu grupo de amigos aí, por favor, um beijo. E o Rodrigo Torrealba também, boa noite. Por favor, deixem um boa noite aí, a gente quer... Deixem um like, principalmente, e a gente quer também... ler vocês, né? A gente quer essa interação. Muito tempo a gente não faz a live, a gente não tem feito mais a live mensal. Então é uma oportunidade da gente estar aqui lendo vocês. Antes de eu iniciar esse papo, tem a caixinha de Natal, né? Aproveitar que a gente está aqui ao vivo, você pode lançar o Superchat no Google. Pra gente é legal, é bom, a gente consegue resgatar um dinheirinho aí do Google. Se fizer o Superchat, deixa uma perguntinha, um comentário, é sempre legal, tá? Ou mesmo fazer um Pix, né? O Pix para ladobedorio@yahoo.com, final de ano. Lado B não tem 13º, né? Nós não somos seletistas aqui no Lado B. A gente apela para a caixinha na chave Pix, ladobedorio@yahoo.com. E aí qualquer valor que você puder aí, enfim, tiver com dinheirinho sobrando aí de fim de ano, você pode ajudar a gente a manter aqui o programa e, claro, né? Comprar um bolinho de bacalhau, comprar uma cervejinha sem marca, mas que é daquela que é mais cara, né? Que a gente não tá aqui botando. Enfim, um Cidra Cerezer para brindar o fim de ano. A gente aceita. A gente também tem o financiamento coletivo mensal, tá? Que é essencial pra gente manter aí pro próximo ano o nosso programa. O primeiro plano é o fechamento de R$10 por mês. Nele você concorre aos sorteios da Camisa Crítica e recebe toda quinta-feira a newsletter lá do B de Ler com textos, reflexões e dicas culturais dos painelistas diretamente do seu e-mail. Aqui a camisa da Camisa Crítica, ó, tô com uma delas, você pode concorrer. No plano Esquerda Caviar, a contribuição é de R$20 por mês, que além dos sorteios e da newsletter, você ainda faz parte do nosso conselho editorial no Telegram. Chegou uma galera nova aí no conselho editorial no Telegram, obrigado aí a quem tá chegando a apoiar o Lado B. Deu uma agitada, o Telegram o pessoal tava, né, final de ano, o pessoal tava meio... Chegou gente nova, já deu uma agitada, e também porque
o Brasil também resolveu agitar aí mercado, tal do Deus mercado resolveu entrar em ebulição. A última faixa é o Bom Burguês, de R$50, porque quem pode mais, paga mais, tá, gente? Então ajuda seu podcast preferido como apoia.se/Lado B do Rio ou orelo.cc/Lado B do Rio. Você escolhe aí a melhor plataforma para você. Agora no podcast, o Cesarotti vai soltar a vinheta da roleta, porque a gente vai girar os meses do ano por trimestre. Aqui ao vivo, você só vai fazer assim, ó. Roletão da pistolagem. Primeiro trimestre, tá, gente? Ó, janeiro, fevereiro e março, tá? E aí, se você lembrar de algo que a gente não falou aqui, né? A gente vai listar aqui alguns temas. Os nossos panelistas e o nosso convidado, de acordo com o tema, se quiserem falar sobre o tema rapidamente, poderão falar. E a gente, no final, vai trazer um tema pra gente debater. Se a gente falar, de repente, esquecer de algum, coloquem nos comentários, tá? Em janeiro, a gente teve apenas um programa. O Lado B começou o ano debatendo como seria o andamento processual e as consequências políticas dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Como a gente vai chegar em dezembro ainda, e aí teve a prisão do Braga Neto, a gente vai repercutir melhor esse assunto quando chegar em dezembro, tá? Em fevereiro, mês do carnaval, vocês sabem, a gente fala bastante dos desfiles, claro. A gente comentou, né, para relembrar aí, quem ganhou foi a Viradouro, foi uma vitória bastante justa, toda a mesa viu que a vitória era justa. E a gente também teve um programa que a gente precisou defender as escolas de samba de ataque, né? Nas redes, a gente viu aí algumas... Ataque de formadores de opinião. Progressistas. Ditos progressistas. Supostamente progressistas. Da classe média branca, a gente não tá nem falando de ataque dessas contas fakes toscas do rede social, não. A gente tá falando de gente conhecida, com pedigree, com formação, trabalho, né, ligada a pessoas supostamente progressistas também. Essa galera aí, a gente precisou falar sobre eles porque, né, quando abre a boca, muitas vezes deixa fugir o seu racismo, o seu classismo contra as instituições populares aí da cultura popular brasileira. Pois é, o Breaking Bad tá aqui, Walter White. O maluco com a barriga na frente da câmera, mano. Lamentável. O Walter White tá aqui botando a cerveja pra gente. A gente também teve, acho que o principal acontecimento de fevereiro foi a declaração do Lula sobre o genocídio em Gaza. Foi um assunto muito importante, que a gente acabou tratando também nas semanas seguintes. Era um dos assuntos que a gente foi tendo que eliminar, né? Mas é um assunto que a gente abordou aqui o ano inteiro, que acho que é essencial pra gente entender também esse ano, né? A fala do presidente foi na cúpula da União Africana e ela foi bastante repercutida e, de alguma maneira, marcou o tom das declarações oficiais, não só do Brasil, né, mas como de todo mundo a partir daquele momento, né, Normando? Você sinalizou esse assunto, né, Normando? Rapidamente, assim, só pra gente pincelar mesmo, houve uma mudança, de fato, né, da comunidade internacional, não sei se completa, não foi um giro de 180 graus, mas acho que houve, a partir daquela fala do Lula, ele pegou um espírito do que estava acontecendo em Gaza e transformou um pouco a narrativa, né? Então, Caio, foi isso, foi uma fala corajosa. O Lula não inaugura essa abordagem em termos de cenário internacional, né? Ele já foi no vácuo da África do Sul, o governo da África do Sul, ele abre a queixa no Tribunal de Haia de genocídio contra Israel, e o primeiro chefe de Estado que apoia a África do Sul foi o Lula. E o Lula apanhou que nem boi ladrão, lembremos disso, né? Juristas da ordem internacional e caras de peso, como Walter Maerovitch, né, ex-juiz e ex-secretário de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique, e teoricamente um especialista nessa área de direito internacional, não foi para além da sua natureza de jurista judeu para chamar o Lula de antissemita e dizer que era uma batatada jurídica o que ele estava falando. Pois bem, estava já em curso uma investigação pela Anistia Internacional na defesa dos direitos humanos. Essa investigação foi concluída em novembro
e apresentado no fim de novembro o relatório de mais de 300 páginas, com centenas de testemunhas, centenas de documentos, comprovando que sim, a intervenção de Israel em Gaza é tecnicamente um genocídio à luz da Convenção Internacional, que é a Convenção de Londres, de 1948, que define o crime de genocídio. Então o Lula não estava numa batatada, ele foi um pioneiro nessa abordagem e hoje a comunidade internacional, boa parte dela e boa parte do mainstream mesmo, da mídia hegemônica, reconhece que é um genocídio. Agora, isso não muda a situação internacional, Israel está nem aí, e os Estados Unidos, e particularmente o Trump, continuarão despejando dinheiro a rodo para que Israel continue eliminando todo o povo palestino. Perfeito. E aí a gente em março andou um pouquinho, a gente falou sobre a cobertura canalha do balanço da Petrobras de 2023, estava fazendo esse tema, eu nem lembrava disso. Realmente é tanta coisa que a gente esquece, muita coisa né? que a gente esquece, esse era um tema bom para tratar, mas enfim, não vai ter tempo. A gente abordou também o PL dos aplicativos, né, que estava rolando o debate na época. Lembrando que, de novo, agora, conectando o primeiro trimestre com o último, né, porque não desistem, houve matérias na imprensa sobre o prejuízo das estatais, né, e precisou, porque as estatais acham um prejuízo, ou precisou a ministra Esther Dweck fazer nota e tal, para explicar que déficit não é necessariamente prejuízo, né? Porque várias estatais estão com déficit no balanço porque fizeram investimentos, né? Então saiu mais dinheiro que entrou, né? Déficit, mas tipo, não é porque elas estão operando no vermelho e tal, porque estão vindo de períodos exatamente, de desinvestimento. Estão vindo de 10 anos de desinvestimento, de sucateamento, para ser mais exato. E para falar português, claro, né? E de forma elas ficarem minimamente, se reestruturarem minimamente, poderem cumprir as funções sociais que lhe cabem, né? Que não é dar lucro, inclusive, mas você pode até argumentar que do ponto de vista orçamentário você precisa pelo menos ter equilíbrio, uma argumentação honesta, né? De que você pode usar o dinheiro público em outra coisa, tal. Mas enfim, elas precisam desse investimento até para se justificarem, para continuar a existir e cumprir sua função social. Pois é. E aí a gente também, ainda em março, a gente aprofundou um pouco desse debate sobre o genocídio palestino. A gente fez um programaço aqui com o Marcos Feres. E também conversou sobre o funk enquanto ferramenta do empoderamento feminino. Foi também um programa bem legal que a gente fez. Mas o principal muita coisa. Mas achou que foi ano passado? Pensei que fosse ano passado isso, cara. As coisas estão passando muito rápido. É porque o 7 de outubro já foi no final do ano, né? Então, o programa é sobre funk, cara. A minha lembrança é que tinha sido no ano passado. Embora hoje tudo que o Caio tá falando aí parece que foi um passado distante. Né? Embora hoje também sua lembrança também esteja variada um pouco. Mas o principal assunto de março, e é o que a gente vai destacar aqui, é o primeiro tema que a gente vai botar aqui na mesa, foram as prisões, né, de Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa, acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco. A gente não foi nenhum programa regular, a gente fez uma live, né, urgente, sobre o caso, e é um dos grandes acontecimentos de 2024, principalmente do lado B do Rio, né? A gente está falando aqui da vista do lado B do Rio, a gente estava quente lá em março de 2018. E a gente trata esse caso como o caso das nossas vidas, assim, principalmente em termos profissionais aqui no lado B, mas em termos de militância mesmo, né? Todo mundo já sabe as histórias, mas o Fagner conhecia a Marielle, a gente tentou entrevistar a Marielle era uma pessoa presente na nossa vida. Lembrando esse assassinato é muito simbólico. O delegado Rivaldo Barbosa foi nomeado chefe da divisão de homicídios durante a intervenção comandada pelo general Braga Neto. Que hoje está preso, a gente vai chegar lá no Braga Neto também. E aí, né, Normando, é um ano que a gente avança nessa busca por justiça, né? E aí, recentemente, a gente teve aí a condenação do Rony Lessa e do Elcio Queiroz como executores, né? Mas a gente sabe que enquanto perdurar esse desprojeto, digamos assim, de segurança pública no Rio, ou seja, todo dia contabilizando corpos, né? A gente ainda vai precisar lutar pela memória da Marielle, né? Não basta só prender os mandantes e os executores. Para que se faça justiça com a Marielle e com a história da Marielle e com a luta que a Marielle lutava, a gente vai precisar de uma mudança nessa lógica, né? Que a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro, nos últimos dias, inclusive, a coisa parece ter até ficado ainda pior, né, Normando? Então, cara, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? O que acontece mais recentemente na exposição das polícias injustificadamente militares é que está muito evidente
né, a contradição entre você viver num Estado democrático de direito e ter esse aparato bélico que fica inventando guerras contra inimigos internos, ora a esquerda, ora o tráfico e muito raramente a milícia, só quando conveniente, para justificar a própria existência militarizada. Então a guerra contra o tráfico é criada e mantida, não importa o custo social dela, porque esse custo é para os pobres, para justificar a própria existência. Muito resumidamente, porque a gente está num sobrevoo, o fato é que cabe à esquerda levantar a bandeira da desmilitarização das polícias e da democratização das polícias para que a democracia, de fato, chegue nas periferias, chegue nas comunidades invadidas, sem aula e martirizadas desde que o mundo é mundo. Luara, quero te botar na conversa. Muito do que a gente, como eu falei na abertura desse tema, né, muito do que a gente trata aqui diz respeito exatamente a como é a segurança pública no Rio. Mas, de fato, como o Normando falou, São Paulo, né, a coisa já está se moldando. É verdade que São Paulo tem questões de segurança graves também, já tinha antes do Tarcísio, de uma maneira muito mais peculiar. A coisa parece estar se espelhando um pouco na coisa do Rio. E mais, né, a gente está vendo essa lógica, que essa lógica vai sendo aplicada, né, em muitos casos, né. Já a gente está vendo aí, por exemplo, as facções se espalhando, já, o Comando Vermelho já está em sei lá quantos estados. A gente vê estados, inclusive, como a Bahia, que é comandado por um governo petista já há tantos anos, 16 anos, né. 18 agora, né? 18, verdade. E que não consegue quebrar essa lógica, né? Pelo contrário, muitas vezes, inclusive, encrudece essa lógica, né? Bahia tem estado no topo dos rankings de mais mortes causadas por policiais, por exemplo, enfim. E acho que isso tudo diz respeito ao caso Marielle, né? Esse fio que eu tô tentando trazer, né? A gente tá falando no macro disso tudo, né, Luara? A gente avança no caso específico, ali na ação específica da Marielle, muito porque... E aí você que tá com a nossa correspondente internacional aí, muito porque teve uma pressão internacional, verdade seja dita. Nesse sentido de crime cometido por agente do Estado. Por agente do Estado, a gente tá falando de deputados, né, de um delegado, de um ex-policial, enfim. Como é que você vê também esse avanço, mas ao mesmo tempo fica parecendo que tá faltando alguma coisa, que isso não basta, né? É isso, Caio, eu ia comentar exatamente isso. Eu lembro exatamente de quando a gente resolveu, né, surgir as notícias lá, a coletiva do Lewandowski, a gente resolveu fazer a live no dia, e a sensação era de, ao mesmo tempo que a gente tinha aquele alívio de, olha, agora a gente começa a ter uma resposta, é que novas perguntas foram surgindo. E dessas perguntas, a gente nunca teve a resposta satisfatória, né, de por quê, como se houvesse alguma justificativa, a gente sabe que não há, mas como é que se deu isso, a construção, porque a gente sabe como é que foi feita, a gente tem a reconstrução do crime, mas não tem essa... não faltam peças para entender até onde vai esses tentáculos, né, do crime, da milícia, dos agentes públicos, qual que é o acordo. E é isso que cria essa insegurança tão grande, eu acho. E porque aí não é só uma questão assim, chegou até uma vereadora de uma, né, das maiores capitais do mundo, né, um cartão postal do Brasil, o que acontece com os cidadãos comuns. A gente sabe, porque está no noticiário todo dia, quando chega ao noticiário, né? Então, essa democratização que o Normando falou, que precisa chegar também nas periferias, isso precisa ser abraçado de uma forma muito contundente pela esquerda. Já há algum tempo a gente fala disso, né? E eu acho que, quando o Normando cita aí no início da live de hoje, as oportunidades históricas também estão aí. Eu acho que essa questão da segurança pública, já colocada na agenda, com a naturalização do Tarcísio, né, governador de São Paulo, e da postura dele, né, de tratar a militarização cada vez mais, né, esse recrudescimento da polícia militar, não que não fosse sempre assim, mas essa naturalização que ele traz e que a mídia abraça, agora coloca ele, não, mas aí tá um pouquinho demais, e ele recua aí também, isso é louvado como se fosse, né, a grande coisa. Quer dizer, a gente tem imagens chocantes, né, de agentes cometendo atrocidades contra cidadãos. E só isso ali, essa mera, né, essa coisa, esse recuo do Tarcísio foi tratado como, olha só como ele é moderado. Eu acho que já dá o tom do que nós Show de humildade.
do debate da segurança mesmo. pública, de uma forma muito cínica, né? Muito mais cínica do que a gente já tem visto sendo tratado, porque por mais que se fale, chocante e tal, a gente sabe que existe esse discurso, uma justificativa, né? As pessoas estão sempre buscando. Aconteceu, inclusive, com a própria Marielle, como nós também tratamos na live, né? Desde o primeiro minuto em que surgiram lá as notícias sobre a morte da Marielle, já também surgiram as fake news sobre o envolvimento da Marielle com tráfico, umas coisas como se justificasse. Então, a gente precisa definir, eu acho, né? A esquerda, definir mais de forma mais evidente, assim, quais que são os limites, o que é, eu sempre tenho falado muito isso aqui, o que é inegociável. E eu acho que a vida da nossa gente, né, é inegociável. Então, esse é um ponto de partida para mim, assim, que a gente precisa pensar mesmo na segurança pública de uma forma séria, sabe? Sem essa coisa das palavras, da coisa bonita, não, ações, né? Pensar no abolicionismo penal para além do que as pessoas, né, colocam como se fosse uma utopia. É falar que toda prisão é política, sim, que a gente precisa pensar nas formas, né, em que são colocadas, em direitos humanos, sim, mas como e em que termos, né? Como é que a gente promove essas condições ali, como é que a gente promove essa separação do que já aconteceu dessa corrupção, né, dos agentes públicos com o crime organizado, enfim, eu acho que isso precisa passar das palavras e ir para as ações mesmo, de uma forma mais corajosa, porque o que a gente tem visto é que não se comenta nada, chega na hora da eleição, fala-se qualquer bobagem para poder ganhar a eleição e depois continua mantendo a mesma política que a gente sabe que mata as mesmas pessoas, né? Mata pobre, mata negro, mata gente na periferia, e quando desce para o asfalto, aí vira a loucura que aparece na Globo News, como se tivesse o mundo acabando, mas o mundo já acabou há muito tempo lá no morro. Então, é uma coisa que nós precisamos encarar com mais seriedade, senão vamos recuar, e a gente não sabe mais até quando vai ser possível fugir desse assunto. Muito rapidamente, pegando carona com a Luara, gente, só para chamar a atenção para um fato muito importante para analisar tudo disso daí. Tarcísio é o candidato do mercado para 2026. Ponto. Pois é. Não, eu não tenho muita coisa para falar depois do que Luara e Normando falaram. O que eu ia dizer, né? Eu quase me intrometi na fala da Luara, mas aí ela complementou mais ou menos o que eu vou falar agora. É que para isso acontecer, a gente tem que tensionar a sociedade. Não dá mais pra gente não tensionar, não governar sem tensionar. A gente tem que tensionar a sociedade, a gente tem que provocar o debate, a gente tem que instigar as pessoas a cobrarem seus direitos, a irem pra rua, a fazer o que tiver que fazer para que a gente construa uma sociedade mais humana, mais respeitosa. E, infelizmente, a gente não faz isso. Assim, a gente não faz isso. A gente passou 6 anos aqui desse programa falando que, na verdade, não 6, né? 4, porque, enfim, também 6 por conta do golpe, mas a gente passou aqui 6 anos falando que a direita tensionou e colocou gente na rua, colocou suas vaquinhas de presépio na rua para cobrarem os mais absurdos, entre aspas, direitos que eles se achavam no direito a cobrar, né? Ao direito a acabar com o país, na verdade, é que eles iam direito de nos matar. Direito de nos matar. E a gente não faz isso. A gente passou 6 anos falando, eles, assim, se tem uma coisa que eles estão certos, é de mobilizar a sua base. Mesmo que seja para acabar com o planeta. Eles estão mobilizando a base para acabar com tudo. Para acabar com a raça humana, para acabar com o país e para acabar com o planeta. Mas eles estão fazendo. E a gente não faz. A gente acha que só, enfim, formando consumidores, a gente vai melhorar o país. Já fizemos isso uma vez lá atrás. Deu no que deu. E continuamos não fazendo agora. Como é que a gente vai tensionar o discurso sobre segurança pública? Como é que a gente vai querer mudar a questão da segurança pública no Rio, São Paulo, em qualquer lugar desse país,
se a gente não faz provocações mínimas à sociedade, para a sociedade se levantar e se revoltar contra esse Estado que a gente vive hoje. Estado, como falei aqui no programa passado, né? Tem o Estado capitalista, o Estado socialista e o Estado que chegamos. A gente não consegue fazer as pessoas se revoltarem contra esse Estado que chegamos. Vai mudar como? Vai depender da caneta de alguém? De alguém mágico? Sinceramente, só com a caneta ninguém vai resolver. As pessoas, como diria o Frei Beto, governos é igual feijão, só fica bom se tem pressão. E a gente não tem pressão. Pra você que tá chegando aí com a gente... Não sei se Luara e o Normando concordam comigo não, mas enfim, quis deixar registrado isso, que eu acho que a gente tem que falar. Minha próxima fala em abril, inclusive, vai ser de mais uma coisa que a gente deveria fazer e não fez. E agora, não vou adiantar, acho que a gente não colocou na pauta, esqueceu, mas eu lembrei aqui, quando chegar em abril eu vou falar. E agora que chegamos em dezembro, com as notícias que a gente está tendo, prisão de general e tudo mais, só comprova que o governo deveria ter feito lá atrás e não fez. Mas eu vou chegar lá, quando chegar em abril eu falo. Você que tá chegando aí, gente, vou dar uma lida aqui no pessoal. Tem bastante gente comentando, bastante gente entrando, acompanhando a gente ao vivo. Obrigado. Não esqueça de deixar o like. E se você estiver chegando, comente aí também. Deixa seu boa noite, dizendo de onde você tá. Né? Tá aqui o João Batista, a Tânia Batista, o Augusto Pirillo, nosso camarada, um abraço. O Renan Silva Oliveira, o Álvaro José Ferreira, a Flávia Muniz, minha esposa, beijo, amor. Tá num... Flávia Muniz não, pô. Flávia Belandi, né? Flávia, é porque eu li aqui, Flávia Belandi. Flávia Belandi. Ela tá num amigo oculto e tá com as meninas, as amigas dela, né? Com a Thaísa, a Júlia, a Maria e a Bruna, diretamente de Olaria. Ela botaram lá no... Vamos ficar, faz o meu amigo oculto lá, tomando os birico-tico. Ela não tá podendo beber e tá, deixa lá o lado B rolando. Então, beijo pras meninas aí todas. A Lia Cavalcante também tá aqui online, o Thiago Barbosa, a Rosana Altino Ramos Maciel, diretamente de Vila Velha, matando saudade do lado B da filhota. Olha aí, ó. O lado B também servindo pra matar saudades, né? O Vandão de Recife e o Clidenor Paz, do Piauí, grande Clidenor, nosso companheiro também. Ouvinte de longa data. De longuíssima data, camarada. Esses dias aí, acompanhando o Instagram dele, ele tava turistando na praia, precisou acudir um gringo que... Ele acho que é fisioterapeuta ou ortopedista, não lembro. Alguma coisa assim que ele precisou acudir o gringo que deslocou o ombro, foi lá no meio da praia das férias dele. Então um abraço pro Clidenor. Vamos lá, gente. Segundo trimestre, né? A gente entra em abril. Olha aí a coincidência, o Augusto Pirillo tá aí com a gente. A gente abordou os casos de desaparecimento na Baixada Fluminense. A gente conversou com o Pirillo sobre isso. Também falamos com a deputada estadual Verônica Lima. Conversamos sobre as novas faces do sindicalismo. E também trouxemos aqui o Pedro Asberg e a gente debateu aqui a série que retratou o incêndio no Ninho do Urubu. Outro acontecimento marcante de abril foi o caso do tio Paulo, né? Aquele em que a sobrinha levou o tio morto para retirar o empréstimo em um banco, né? Uma loucura dessa, que condensou muito do que a gente fala. Né? Foi em Bangu. O que você queria falar de abril? Eu queria falar de abril, que eu acho que é uma coisa que a gente não esqueceu de colocar na pauta, é que em mais um ato... ruim, né? Ruim de recuo do governo federal. O governo não se pronunciou contra os 60 anos do golpe civil-militar de 1º de abril de 1964. Então, foi também um fato, na minha visão, muitíssimo relevante. Verdade. Porque eu não consigo conceber um futuro melhor se a gente não reconhece o que a gente viveu no passado. Ainda mais em termos do filme aí, né? Então, ia chegar lá. Precisou um filme feito por um bilionário, enfim. Financiado pela Globo. Financiado pela Globo, precisou ir para os cinemas para poder a população, de alguma maneira, discutisse aquele período de sombra que o Brasil viveu entre 1964 e 1985. Então, eu acho que é um fato que vale a pena a gente recordar. Foi um recuo lamentável, uma covardia, um desrespeito com a memória de quem morreu, vítima daquele período, de quem sofreu as agruras, mesmo vivo, daquele período, né? E foi um desserviço
ao futuro do país, porque agora a gente está vendo aí o interventor do Rio de Janeiro na época do assassinato de Marielle, ministro da Defesa e da Casa Civil do governo passado, candidato a vice-presidente da chapa derrotada na última eleição, preso, um filhote da ditadura, como diria Leonel Brizola, preso agora com anos e anos e anos e anos de atraso, né? Porque essa figura, óbvio que cometeu os crimes que cometeu agora, que está sendo apurado no 8 de janeiro de 2023, né? Mas é um apologista da ditadura desde sempre. Todos esses generais que fizeram parte desse governo passado são apologistas da ditadura. Ainda tem muita gente para aprender. E a gente não escolheu, né? A gente, na verdade, escolheu não abordar esse tema, que é fundamental se a gente quiser construir um país decente e diferente para o futuro. Muita coisa acabou, né? Quer dizer, a ditadura militar acabou, mas muita coisa da ditadura militar ainda segue em pleno funcionamento, em pleno 2024. Não acho que não há mazela que a gente debata hoje que não fale da ditadura militar, né? Fale, Normando. Rapidinho, com relação ao comentário do Fagner, primeiro eu registrar que gostei pra caramba da fala dele anterior e também da citação que ele fez do capitão Salgado Maia, que fala aquela frase sobre os estados. Isso. Né, na Revolução dos Cravos. Mas, muito rapidamente, tem um aspecto ainda pior nesse episódio vergonhoso do aniversário do golpe de 64, que foi o governo, na verdade, empurrar a bola e esperar que o judiciário proibisse as manifestações nos quartéis, louvando o golpe como o Exército faz a todo ano. E isso é muito ruim. Tá? Fora não ter entrado na disputa ideológica, e o Fagner está corretíssimo nisso, empurrar uma questão que é essencialmente política para ser judicializada e dar voz ao Supremo é muito ruim. Pois é, mais uma, né? Não seria a primeira também. E aí a gente, de abril vai para maio, né? A gente começou... Vai, Lu. Caio, deixa eu dar meu pitaco aqui também. Por favor. O Fagner até perguntou, né? Comentou, não sabia se o Normando e eu concordávamos com ele sobre essa coisa da pressão ao governo. E eu quero dizer que não só concordo, como acho também que, né, pontuar que esse foi um grande erro, justamente porque político, né? Como o Normando pontuou aqui. Mas tem um outro ponto, assim, que eu acho que é o que a gente devia se ligar já há algum tempo. Sempre, eu tenho um pouco de preguiça dos supostos, pretensos lulistas arrependidos, petistas arrependidos, aquela coisa, sempre votei no Lula, mas aí depois votou no Bolsonaro. Sempre teve. Sempre votou no Lula, mas depois votou no Serra, sempre votou no Lula, mas depois votou no Alckmin, essas coisas sempre tiveram. Mas é o tipo de coisa que a gente já devia ter aprendido a não ter apego, sabe? A não ter apego à forma governo, à forma Estado, e se desprender disso para poder não só fazer as críticas necessárias, mas tomar as atitudes necessárias. E aí, ver-se que a política não pode ficar restrita a partidos e a governos. Então, assim, se não houve, né, se houve essa tentativa vergonhosa, né, que não colocou aqui, de tentar judicializar a proibição, né, então dessas manifestações nos quartéis, tinha que ter rolado a mobilização, e houve em alguns pontos, assim, mas muito timidamente, né, dos movimentos sociais, das centrais sindicais, de repúdio ao golpe, né? Então, assim, a gente não pode ficar esperando que o governo faça sempre os movimentos. Seria maravilhoso, né? Ainda mais com a popularidade que o Lula tem, o que a gente acha que o Lula, que está em disputa também, já nas pesquisas e tudo mais, mas que não fique restrito a isso, porque a política ela não é feita só no gabinete. A gente tem que parar de achar que isso só é feito em gabinete. Eu sempre falo disso aqui. Ela acontece a todo momento, principalmente a partir das nossas ações, né? Tudo que a gente faz e tudo que a gente pode fazer. Então, é uma coisa que eu sempre fico pensando assim, essa pressão pode ser exercida de várias formas, e muito além do Twitter. E eu queria comentar a questão lá do tio Paulo que você citou, para dizer que depois a gente viu desdobramentos, que não era exatamente aquela história, né, de que a mulher lá, a sobrinha, meio que estava em choque também, ela não sabia, aí deu uma entrevista Fantástico e tudo mais, e me trouxe, só para poder já
trazer agora esse fim de ano e fazer essa linha já, que depois acho que a gente vai comentar em algum momento aqui sobre Twitter, X, Elon Musk. Da mulher do avião, né? Essa coisa maluca, assim, às vezes a gente perde tanta energia, né, nessas discussões, e eu tô fazendo todo esse apanhado, porque aquela tirinha sempre da Laerte pra mim, calma, gente, espera, vê um pouco as coisas acontecerem, sabe? Analisa de verdade, mas há uma coisa de querer dar opinião no calor do momento. Deixa pra gente aqui no lado B quebrar a cabeça e tomar as porradas que precisa tomar, porque às vezes tem que comentar as coisas no calor do momento. Mas calma, sabe? Vamos esperar as coisas acontecerem, porque eu nunca me arrependi disso. Toda vez que eu esperei um pouquinho para ver como as coisas iam se rolar, a gente dá uma opinião mais completa, a gente dá uma opinião mais fundamentada e passa um pouco menos de vergonha também. Então, acho que as análises precisam ser feitas com o cuidado necessário. Quando houver essa possibilidade, tomemos os cuidados necessários. É isso. Bem, ainda em maio, né? Na verdade, já em maio, saindo de abril, a gente começou a aprofundar o debate do movimento contra a escala 6x1, já teve gente até no chat falando. A gente conversou também sobre direitos humanos com o Rodrigo Mondego, a gente falou da mudança na presidência da Petrobras, mas o grande assunto do mês foram as enchentes no Rio Grande do Sul, que é o assunto que a gente vai tratar. Em junho, a gente conversou com o Rafael Soares sobre o livro Milicianos, que ele lançou, e aí também... Complementa toda a história toda a questão da segurança da Marielle. Pública. Exato. A gente falou também da questão agrária em Moçambique, naquele especial anual que a gente faz do Jura com o ERJ, e a gente conversou também sobre política e cultura. E aí, na política externa, a gente também falou sobre a tentativa de golpe na Bolívia, que também teve desdobramentos posteriores. Eu lembro até que o título do programa foi No Quente, né? Tipo assim, as primeiras impressões. Tipo assim, as coisas iam andar, né? A questão da Bolívia aí, acho que convém aí a gente pesquisar um pouco mais. As coisas mudam muito rápido na América Latina. Pois é. E teve também... E também não são tanto nem sempre quanto mudam. Não, e não são tanto quanto parecem, às vezes. Né? A América Latina tem muito realismo fantástico. Pois é. E também teve a bancada fascista crescendo lá no Parlamento Europeu. Mas o grande assunto desse segundo trimestre, sem dúvida, a gente, sim, entre todos os que a gente selecionou aqui pra gente debater um pouco mais, as enchentes no Rio Grande do Sul, né, Normando? Eu lembro que foi um programa que a gente fez com você, que ficou muito bom, rendeu muitos bons cortes, muitos bons momentos. Basicamente, que a gente explicando como uma política de destruição do aparato estatal, o Estado enfraquecido, tanto na questão da opinião pública, né, com essa coisa do ultraliberalismo, com as pessoas... ultra-individualismo, né, com as pessoas querendo cada vez menos Estado mesmo abertamente, quanto na questão do orçamento público, né, os cortes, né, que a gente viu depois que o governador Eduardo Leite fez lá no Rio Grande do Sul, no orçamento. Tudo isso acabou colaborando com a gravidade do incidente que acometeu o Rio Grande do Sul, né? A gente debateu aqui, inclusive, no Lado B Revista, no último Lado B Revista, número 12, um pouco das causas, assim, pincelou um pouco, que aí, enfim, não é só isso, mas é também sobre capitalismo, sobre liberalismo, mas no combate imediato, né, Normando? E a gente falou bastante sobre isso, e isso também veio desaguar, né? Depois a gente tá falando também, por exemplo, sobre as queimadas, que a gente vai citar aqui rapidamente, que também tem a mesma questão, né, do desmonte da fiscalização, por exemplo, e também da famosa narrativa, né, essa palavra que está na moda, do agro, enfim, tem um pouco de tudo nessa questão, né, Normando? Só quero passar antes do Normando falar, só uma curiosidade que bateu na minha cabeça aqui enquanto você estava falando, né, cara? Já estamos em maio, né, quase meio do ano. 90% das coisas que a gente falou aqui foram negativas até agora, né? Porque... Não, então, sim. Sim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ok, sejamos otimistas, né? Não, dava pra fazer. Assim, será que o ano foi bom mesmo? Então, assim? Peraí, não. Mas aí agora eu vou ter que, antes de passar pro Normando, eu vou fazer aqui uma parte do a parte. Dava pra fazer notícias boas. Mas a gente acostumou
a fazer de outro ângulo. Como o lado B faz. A gente falou aqui de crescimento de PIB, a gente falou aqui sobre aumento de ocupação, a gente já abordou isso, a gente não listou isso aqui, porque a gente tá do ponto de vista crítico. De vez em quando... E a gente vai abordar essas notícias positivas da economia quando chegar em dezembro. Não, e de vez em quando pra falar de outro ponto negativo. De vez em quando a gente se força a colocar na pauta, inclusive, pautas positivas. Durante esse ano eu fiz isso. Eu que costumo normalmente mandar os temas pros meninos e pra Luara, eu fiz muito isso. Não, vamos falar um tempo positivo e tal. Mas assim, não tem como, a gente tá vivendo uma conjuntura que não tem... É uma notícia boa pra 100 ruins, né? E até a notícia boa eles conseguem transformar em ruim. Então, enfim, dava pra fazer uma retrospectiva de coisas boas. É a mesma Só que proporção, é a mesma proporção do Congresso. Exatamente. Então, assim... um deputado bom pra 300 canalhas. A gente não vai conseguir fazer de coisa ruim em 1h30 de live... Mas se fosse de coisa boa, a gente faria 1h30 de live tranquilamente, entendeu? Enfim, é uma abordagem que a gente tem do ponto de vista crítico, do ponto de vista anticapitalista, que o lado B sempre parte. A gente parte do ponto de vista anticapitalista. Não tem jeito. Então, do ponto de vista anticapitalista, não vai ter nenhum ano bom. Exatamente. A gente, e não vai ter. Tem gente passando fome nesse momento, né? A gente sempre lembra disso, né? Tem criança fora da escola, tem gente morrendo agora nesse momento de fome, de sem emprego, assassinada, né? Então, tá ruim. Enfim, Normando, por favor, vamos concluir essa questão aí do clima, do Eduardo Leite, do neoliberalismo destruindo o planeta. Levanta a moral desse programa, Normando, Pior por favor. que não, né? Que esse tema, então... Se é contar comigo para levantar a moral, vocês estão lascados. Né? Mas assim, muito rapidamente, ano bom no capitalismo é só no vinho, camarada. Porque de resto não vem nada. Enchente. Eu me lembrei agora, com o Caio rememorando, né, a revista que a gente fez, para mim ficou o mote, né? E lembraram do Estado, lembraram do tal do Estado. O Estado é importante para mandar socorro, suprimentos, para evacuar quem está ilhado, etc. e tal. Aí é o Estado, aí a conta é do Estado. Agora, essa conta do Estado tem que ser ponderada em algo que vai dar lá na reeleição do prefeito de Porto Alegre e de vários outros prefeitos da direita, negacionistas climáticos, apoiando o agrodestruidor, né, e que contribuíram decisivamente para o evento, como o Caio falou. Porto Alegre é um caso absurdo, mas o Rio Grande como um todo, o Leite cortou, né, o orçamento para combate a desastres ambientais. E qual é o caso? O caso é que não foi só o Estado. E aí, cara, vem uma ingenuidade gigantesca que se manifesta em várias outras ocasiões. Semana passada eu estava ouvindo de uma amiga que a Petrobras vai retomar um programa que foi muito exitoso lá nos governos Lula 1 e 2, que foi o Mova Brasil, um movimento de alfabetização de adultos, financiado pela Petrobras, mas tocado pelos movimentos sociais, e que agora vai ser executado pelas prefeituras. Você dá arma na mão de bandido. E foi mais ou menos arma na mão de bandido o que aconteceu com as doações para o Rio Grande do Sul. A vitória, a reeleição do prefeito bolsonarista se explica com a massa dos playboys, dos agroboys bolsonaristas, com jet ski, com lancha, com picape alta para passar em tudo quanto é lugar, né, aquelas 4x4 gigantescas, foram eles que foram distribuir a maioria das doações. Então foi assim, a esquerda se mobilizou, o MST montou a maior cozinha comunitária da enchente, a esquerda fez campanha através de várias ONGs para carrear doações, e lá na ponta, quem fez a doação foi a militância bolsonarista e dizendo que aquilo estava sendo entregue pelo prefeito. E a reeleição do cara resultou disso. Isso mesmo. Então é assim, não estou fazendo aquela redução de que, temos que capitalizar até na tragédia. Não, cara. Mas tem que ver, como a Luara falou agora há pouco, a disputa ideológica em cada episódio, em cada momento. E isso não poderia ter deixado de acontecer. Mas, para vocês não falarem que eu só trago notícia ruim, teve algumas coisas muito engraçadas na enchente, né? Assim, no meio de toda aquela tragédia, das mortes, dos prejuízos e tal,
Cara, teve 3 ou 4 ações do Exército Brasileiro, do glorioso Exército Brasileiro, que são cena de comédia, cara. De colocar no enredo do Incrível Exército de Brancaleone para rir muito. Né? Só um episódiozinho, tem um blindado de transporte de tropas da Guerra do Vietnã, o M-113, que é um blindado de 50 anos de idade, ou mais, que o Exército botou lá para ir no interior para lugares alagados. Aí a carretona do Exército foi até determinado ponto e deu pau. Aí a carreta não tinha freio para parar no barranco. Aí os espiões lá, os agroboys, que botaram pedras e tal para escorar aquele carretão gigantesco de toneladas e poder descer o M-113, porque já estava perto do local. Aí o blindado não pegava, porque não tinha bateria. Aí os caras alinharam 3 baterias de 3 tratores para fazer o bicho pegar e funcionar. Cara, foi patético, a atuação do Exército foi ridícula. E em vez de construir pontes de emergência, como já fizeram no passado, na BR-101, quando caiu uma ponte em Silva Jardim, por exemplo, que foi uma ponte de emergência construída em 2 dias, estrutural, construiu pinguelas, cara. Foi realmente uma palhaçada a presença do Exército na catástrofe e demonstra que a gente só pode contar com esses caras para pintar meio fio mesmo. E para superfaturar Viagra e prótese peniana também. Condensado. E leite condensado. Leite condensado, é claro. E caule de árvore também, gente. A gente não pode esquecer. Pois acho que o Normando tocou num assunto que é muito importante mesmo. A gente entrevistou aqui o meu xará, o Caio, um jornalista de Porto Alegre, né? E um dos temas da eleição da gente aqui de fora era, o prefeito que afogou a cidade, né? Tá se reelegendo e quase se reelegeu no primeiro turno, faltou muito pouco. E ele... O chinelão do povo. O chinelão do povo. E ele fez ainda um deboche, apareceu com o chinelão. Mó esculacho, meu irmão. Muito esculacho, né? E aí uma das questões que tinha falado, além da rejeição da Maria do Rosário e tudo mais, era que esse tema não estava sendo muito abordado, né? Assim, que gerava muito trauma, né? As pessoas estavam ainda, né, muito sensíveis. Foi tratado com certo pudor. Exato. A gente ouviu muito isso, né? E é isso, assim, a gente lida com a extrema-direita ou com seus cúmplices, como é o caso do Melo, e a gente ainda precisa ter pudor na hora de que eles matam a população. A gente não pode dizer que eles estão matando a população porque tiraram verba pública da Defesa Civil, não. A gente não pode dizer isso. A gente está politizando a questão. Está politizando a questão. Foi a chuva, foi Deus, né? Porque também se a gente falar, Deus está castigando, também não pode. Porque Deus não vai castigar. Enfim, então também não... como é que age, né? Deus só castiga se for... população devassa, né? Gay, músicas africanos, né? Pois é. Enfim, realmente... O discurso foi contra os terreiros de Umbanda, né? Pois é. Na base evangélica, teve isso. Falando isso. Que lá foi por conta disso. Isso, que lá no Rio Grande do Sul tem em Porto Alegre... Maior número de terreiros de candomblé do Brasil. E população também. Fica em Porto Alegre, não fica na Bahia, viu, gente? É surpreendente... eu acho que é de Umbanda, mas enfim... é surpreendente a informação, mas é verdade. E se eu não me engano, Porto Alegre é a 3ª ou 4ª capital também que tem mais, proporcionalmente, pessoas apagado, mas a população negra de Porto Alegre é gigantesca. Falamos com o Marcelo Carvalho, do Observatório do Futebol, sobre isso. Um programaço que a gente fez, não lembro o número. Procura aí, Marcelo Carvalho, Observatório do Futebol. Tem diversos exemplos de negros de gaúcho. E a gente finaliza o programa falando sobre isso, né? A gente pensa em Rio Grande do Sul, pensa em Gisele Bündchen, né? Pensa em Porto Alegre, pensa, sei lá, no alemão, no italiano. Xuxa. A Xuxa, E tem lá, né? Uma população negra muito resistente. Deixa eu ver a mensagem. Inclusive com desfile de escola de samba, né? Tem, Porto Alegre tem também. Uruguaiana tem também. Aproveitar que você vai ver as mensagens aí, Kai, e mandar um beijo pro meu pai, que também tá aqui. Papai e mamãe aqui. Beijo, papai. Pois é, a família da Luara tá toda aí. O seu Odelírio de Souza. Que nomaço, seu Odelírio. Odelírio comunista. Odelírio, que nomaço. O Ismael tá aqui também, o canal Urubu Baleardo, maravilhoso, boa noite, canal Urubu.
Aqui estão perguntando qual é a camisa do Fagner, quero uma igual. Não patrocina lá do B, procure aí qualquer loja de conveniência, de moda. Eu também, sinceramente, não sei, nem, cara. Nem sabe. É uma loja... Qualquer loja de moda tropical desse Brasil. Joga aí na Shein, Eu duvido que tenha essa camisa na Letônia. Não tem. Não patrocina lá do B. Camisa crítica patrocina, essa camisa crítica. Que o Renan tá falando aqui do prefeito cosplay de Elvis criando fake news com pimenta. Teve isso também, verdade, né? Daquela gravação. Enfim, cara, muita coisa. Olha que loucura. E a Zane do Nascimento também chegando. Dá um alô pra mim, tô acompanhando vocês do Caxambi. Bom Caxambronx. Andei muito ali, né? Fagner também. Morei lá, inclusive. Morei no Caxambi, inclusive. Um abraço pra todos do Caxambi. Bem, gente, deixem seu like, seu comentário. A gente vai dar mais uma rodada aqui, porque chegou o segundo semestre. E aí, no segundo semestre, é o terceiro trimestre, né? Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no Armazém do MST, na Lapa, e na Livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Em julho, a gente debateu aí bastante criticamente num programaço que a gente fez aí com o Rubens Casara sobre o neoliberalismo, né? A gente tá ficando idiota, construção do idiota. É um dos grandes programas desse ano, assim, que eu gostei muito de fazer, um programa que de vez em quando eu revisito algumas coisas. A gente também falou sobre os 10 anos da Lava Jato, com o pessoal do Museu da Lava Jato, e também trouxemos aqui para falar de Rio de Janeiro o Tarcísio Mota, um amigo da casa, um amigo da bancada aqui do lado B. Em agosto a gente continuou, né? Na época estava ali em campanha, pré-campanha. Em agosto a gente continuou, a gente teve a participação da Maíra do MST, para falar um pouco sobre o que o Movimento Sem Terra pretende na política institucional, principalmente aqui na Câmara, né? Ela acabou sendo eleita, uma das nossas vereadoras, né? Que a gente ajudou a eleger. E a gente também falou sobre Olimpíadas, né? Olimpíadas de Paris, claro. A gente não ia ficar de fora, a gente gosta muito. E conversamos com o Rick Azevedo sobre o fim da escala 6x1, um programa que eu me orgulho muito de ter feito. Primeiro podcast a entrevistar o Rick? O primeiro de esquerda, de esquerda com certeza, e de esquerda de alguma... jornalístico, de alguma projeção que foi. Se eu não me engano, ele teve em alguns outros podcasts antes, mas assim, menores, né? Do que a gente, embora a gente tenha nossa humildade aqui, mas assim, eu tenho muito orgulho, porque eu vi muita gente dizer que não conhecia o Rick, né? Muita gente que, acompanha a gente. Dia da eleição. Muita gente que tá aqui no nosso radar. Dirigente partidário. Mano, quem é esse Rick? Quem é esse Rick? Pô, caraca, não conhecia. A gente entrevistou o Rick. O Rick, que é uma figura não conhecer o Rick, pra mim, não é nem um grande problema. Pior é se não conhecer a luta da escala 6x1. Então, se o cara é dirigente partidário e também nunca tiver ouvido falar na luta contra a escala 6x1, aí é foda. Não, então, mas o Rick representa... Aí ou tá dirigindo no lugar errado, ou sei lá, tá dirigindo sem carteira. É bom que se diga isso também, né? A gente vai ficar de olho no mandato do Rick, acho que vai ser um mandato muito interessante. Foi diplomado essa semana, né? Um negócio muito interessante. Acho que foi ontem. A gente vai ficar de olho aqui, acompanhando, enfim, tenho contato direto com ele. Mas ele é o cara que encampou essa luta, né? Essa luta é a luta dos trabalhadores, da classe trabalhadora, como ele mesmo fala. Mas ele é um cara que ele se personificou essa luta, e é importante que tenha uma persona ali, né? E ele tá lá, né? Agora na Câmara dos Vereadores. E reivindique isso, né, Caio? Exato. Eu acho que e a gente não pode, né, Luara, cair no coisa não pode personalizar. Pô, a gente fica falando aqui de Lula, de Che Guevara. Não tô comparando o Rick com nenhum deles ainda, né? Quem sabe um dia. Não tô falando, mas assim, são pessoas que fazem, né, Lu? São pessoas que estão fazendo. Olha só, não, exatamente, porque olha só, vamos antecipar essa coisa da pauta, porque eu acho que vale a pena comentar aqui na entrevista com o Rick, que é muito, muito boa, até pelo que ele representa, como ele se expressa, como nasceu, né, como ele surgiu como esse símbolo também, né, então, nas redes sociais, uma nova linguagem, e que tomou ali o debate de pessoas parlamentares de direita, inclusive, terem que se pronunciar sobre o assunto. E aí, o que a gente vê da esquerda
tradicional, de muitas aspas, e aí eu tô falando aqui como uma petista, cutista, né, atuo no movimento sindical também, mas o que eu vi de perfis da CUT, né, das CUT estaduais, foi uma coisa muito assim, essa já é a bandeira da CUT há muito tempo, tá, mas então, olha a necessidade de renovação dessa linguagem, né, porque as pessoas foram saber disso agora, as pessoas tomaram consciência disso agora, acho que não, acho que todo mundo já tinha uma revolta ali, e é por isso que ela cresce a partir do posicionamento do Rick. Mas essa coisa de ficar é uma disputa no lugar errado, sabe? Ao invés de disputar o valor, você está disputando o espaço. E o espaço que já é muito, muito a gente tende a, assim, pode ampliar. E por que não ampliar a partir de um cara como o Rick, sabe? Que está do nosso lado. E que se colocou para estar lá, né? Tomou coragem para ser candidato, foi o candidato mais votado do pessoal no Rio. É um negócio extraordinário. Então, assim, é um medo que eu acho engraçado, porque esse medo muitas vezes não existe quando a gente vê uma figura branca, masculina, tradicional ali, sabe? Quando essa figura em campo ali se torna um grande símbolo, ninguém reclama muito. Mas quando é um jovem negro, ou quando é uma mulher, sempre parece que dizem que estão querendo aparecer, né? A gente ouve muito disso. Eu olho com desconfiança, sabe? Então, assim, não é você depositar todas as fichas de uma vez e agora surgiu um novo líder. Mas por que não dar também esse voto de confiança, né, pro companheiro, pro camarada, inclusive solidarizando, né, ajudando dentro do possível. Mas existe sempre esse medo, e aí quando a gente fica ali combatendo, disputando aquele mesmo espaço, o que acontece? Acontece um monte de gente viralizando vídeo de senador mineiro de direita, saca? Pô, né, galera, não dá, entendeu? Aí o senador mineiro vai lá e fala contra a escala, e um monte de gente, olha, até ele tá falando... Mas os nossos a gente não pode falar. Então depois que os caras tomam de assalto essas nossas pautas, fica todo mundo choramingando, não sabe como aconteceu. Ora, como é que aconteceu? Por que será que aconteceu? Não? Você desenvolveu melhor, Luara, o meu argumento, né? Quando eu faço, não é uma comparação, mas eu cito, né? O Che Guevara, Fidel Castro, Lenin, o próprio Lula, Brizola, lideranças de esquerda no geral, né, e faça essa comparação com o Rick, é porque não adianta a gente ficar, não podemos personalizar a pauta, pode ser bobagem, né, se a gente não puder, a gente tá na América Latina, começa por aí, se a gente não puder, né, usar uma pessoa que se assume como liderança de uma pauta, consegue unificar de alguma forma o campo de atuação dele, consegue mobilizar, consegue comunicar, a gente tem um case aí, né, a gente tem um caso aí, né, então também eu não gosto assim, eu acho que você complementou o meu argumento de uma maneira muito mais elaborada, né? Me ajudou, porque é isso que eu tô falando, gente. Porque ou a gente realmente não vai personalizar nada, nem ninguém, porque assim, vou falar de Che Guevara, tiveram 300 caras lutando com ele no primeiro dia, enfim, da Revolução. Então não adianta, né? A gente é real. Quando você tem uma pessoa que se acende, né? Aquela música da Alessi Brandão, está nascendo um novo líder e tal, a gente fica interessado. Isso não significa dizer que ele vai ser o novo grande bastião da esquerda no Brasil. Vamos ver. Tomara que seja, mas eu acho que a gente confunde, Caio, desculpa te interromper, mas eu acho que a gente confunde bastante, principalmente fala de uma esquerda intelectual, da comunicação também, que tem ali alguma coisa da teoria, mas que confunde bastante, é um medo de parecer populista, naquela concepção até errada do que é populismo, sobre tudo que é popular. E aí, mistura isso tudo, então tudo que tocou vira um problema, sabe? Vira como se fosse uma coisa mais tosca, ou então o que eu detesto quando fala assim, quando também vão elogiar, pra mim é aquela coisa meio que não sei se é fã ou hater, sabe? Fala assim, não, porque fulano sabe falar com o povão. E aí quando fala de falar com o povão, é sempre uma coisa meio tosca, é sempre um negócio... pejorativo. Que é muito estereotipado, o pobre, é como se não fosse capaz de entender o real da vida, sabe? Como é que as pessoas entendem a luta. Né? Eu lembro da professora Marina Gouveia de Economia, assim, ela falando que sempre que dava aula sobre educação, nunca teve problema para que os trabalhadores entendessem que era mais-valia. Os trabalhadores nunca tiveram problema em entender Marx, porque já viviam aquilo ali. E aí cria-se essa coisa de que não, porque a esquerda fala ou é muito intelectual, ou então quando surge a coisa, né, uma pessoa real falando, ou que não é intelectual e tal, é sempre tratada como
ou com muita condescendência, como se fosse, olha só, é assim que todo mundo tem que falar, como se fosse uma fórmula, né? Quando não é. Quando o que falta, na verdade, é essa autenticidade. Uma autenticidade que precisa estar presente na luta o tempo inteiro, porque a luta acontece na vida acontecendo. Eu acho que a experiência do Rick Azevedo traz esse frescor. Né? Ele até falou assim, eu perguntei de uma forma, não sei se na hora eu me fiz expressar, mas eu falei de uma crueza, né, que ele trazia, mas não era uma crueza de como se ele não soubesse nada, mas uma crueza de uma vida que é muito comum até, né? Uma crueza do ordinário, no sentido da palavra, né, do comum. E ele falou, não, eu não cheguei cru, né? Ele é um trabalhador que já sabia o que ele estava fazendo ali quando ele grava aquele vídeo. E é isso. Tratar com essa condescendência que eu acho muito ruim, que é como se a gente quisesse falar em nome de um povo que a gente não acredita, sabe? Que a gente não respeita. E é isso que me incomoda muito na estrutura desse discurso tradicional, até dogmático mesmo, que precisa ser revisto não só para transpor para as novas mídias, né, dessa nova linguagem, para tratar do tema da comunicação, que é sempre o grande problema quando vai se falar, o problema do governo é a comunicação. No governo, mil outros problemas. Eles deságua na comunicação, é porque o negócio já está com vários problemas há muito tempo. Mas esse incômodo todo, ele não pode ficar na pessoa, sabe? É esse que eu acho que é o ponto. Existem sim problemas da personificação, da luta, até porque as pessoas erram e têm o direito de errar, e vão errar. Né? E nós precisamos estar para além dos heróis da Marvel, que eu já comentei aqui, dos dilemas, né, dos heróis da Marvel. Mas eu acho que é um problema quando a gente quer cancelar antes de todo mundo, tá? Para que lá na frente esse cancelamento não venha nos afetar, para a gente não ter que dizer assim, mas eu já votei no Rick Azevedo, eu já votei no Lula, hoje não dá para mim, porque ele errou lá em A, B, entendeu? Então, me parece que é um pouco dessa ordem. A gente aqui, você citou a América Latina, né? A gente tem tanto esse medo de recair no tal populismo, que na verdade é um problema que os intelectuais colocaram para tudo que é do povo, tudo que é popular, que fica idealizando esse líder que é o herói da Marvel. Então, para fechar, é um pouco disso. A gente também, ainda em agosto, a gente bateu um papo com a Rô Cipriano sobre a conjuntura lá em Duque de Caxias, uma cidade muito importante aqui no Grande Rio. Fizemos um programa também sobre o direito das crianças e dos adolescentes. E agosto foi o mês também que o Twitter, né, ou o X, ou o X, foi suspenso no Brasil. Em setembro a gente teve o começo da campanha, né? Teve a famosa cadeirada do Datena no Massáuia e também as queimadas e a fumaça em todo o Brasil. A gente também falou com o Yuri Moura sobre Petrópolis, né? Então candidato a prefeito, e com a Valquíria Niterói sobre Niterói. Ela então vereadora e candidata a vereadora. Bem, um trimestre bastante complicado, a gente já até falou bastante aqui do Rick, né? Esse terceiro teve bastante coisa, mas a gente vai focar na suspensão do Twitter. A gente vai deixar a eleição para o último, tá? O Elon Musk, né, Normando, acaba se tornando definitivamente um rosto, né? Não só um mero financiador, embora não seja só um mero, né? Quem financia a extrema-direita e o fascismo tem um nível de importância muito grande, mas ele acaba se tornando um rosto mesmo, como a gente tá falando da personalização, né? Aí, agora a gente muda a seta, bota a seta... Vai ser ministro da destruição do Estado, do Trump? Pois é, vai ser o ministro do desinvestimento, né? Ele mesmo se coloca, como a gente tá falando, né? A gente tem que ter cuidado com... A gente cheio de dedos para ter cuidado com lideranças novas que surgem da camada do popular, né? Da classe trabalhadora, e os caras idolatrando o bilionário, né? E ele se coloca como uma figura, de fato, como uma liderança mundial dessa extrema-direita, desse neofascismo, né, no planeta, né, Normando? O Musk, a vitória do Trump nessa segunda vinda, ela tem vários fatores, tem muitos analistas situando a inflação nas famílias de baixa renda, que é uma preocupação significativa em todo o Ocidente e particularmente no Brasil para 26, mas o Musk, a verdade é que ele foi um fator decisivo também. Se você tirar algum desses fatores, é provável que pelo menos o Trump não ganhasse com o deslizamento de terra que foi. Pois é. É bom a gente lembrar que o Musk ele já tinha assumido essa cara de extrema-direita na primeira tentativa de golpe na Bolívia, né, que envolvia a discussão sobre as reservas de lítio. E ele assume, né, as suas posições
e vai tomando vulto e vira um astro fascista pop por conta realmente de ser milionário. Um troço que não dá para tirar muito e que a gente tem que lembrar é a origem, né? E acho que isso é absolutamente didático até para falar com os trabalhadores, sobretudo num país extremamente desigual e racista como o nosso. Por quê? Porque o Musk, velho, é filho do apartheid. Musk é fascista porque ele nasceu milionário, em berço de ouro, dentro do apartheid, foi educado no caldeirão cultural do apartheid, né, e defende esses ideais. Então isso tem que ser lembrado a todo momento. 18 de dezembro, foi ontem, né, por acaso, foi aniversário do Steve Biko, militante do Congresso Nacional Africano, né, morto pela polícia do apartheid, celebrado pelo Peter Gabriel numa música fantástica de poucos anos depois da morte dele, e poucos anos depois tendo a sua vida contada no Cry Freedom, um bom filme do falecido Richard Attenborough. E o Musk é o vilão da história. Ele está identificado com o que há de pior na humanidade, que é um regime segregacionista, defensor de direitos desiguais e defensor do trabalho escravo. Daí para o que ele faz nas empresas de tecnologia e nos outros empreendimentos, bicho, é mera consequência. Então a presença dele na política é preocupante agora. Torcendo pelo caos, e o caos tem lá o seu potencial de criatividade e renovação, para a afirmação de valores humanos e defesa dos direitos humanos, a vitória da dupla Trump-Musk é terrível. Mas, para acelerar a decadência do Império Americano, essa dupla é ótima. É isso, eu ia complementar o que você falou, né, Normando? Você falou do caos. O caos tem o potencial criativo e a percepção que eu tenho é que o caos também nunca esteve tão próximo, né? Então, de certa forma, essa dupla do barulho aí pode ocasionar situações interessantes do ponto de vista histórico e sociológico no mundo, né? Esse lugar de ódio à destruição, de ódio, como você falou, né, dos direitos desiguais, né? Num caldeirão social que às vezes a gente não tem muita dimensão, mas é isso que os Estados Unidos é. Assim, é um lugar que tem também gente aguerrida, né? Não é só porque é o berço do capitalismo que lá não há gente muito revoltada. Talvez por isso mesmo. Contra o status quo. A gente não sabe, né, o que pode acontecer. E aí, falando só rapidamente, né, antes de devolver para você, falando muito rapidamente sobre o X, né, o antigo Twitter, que a gente, né, que é o fio condutor dessa nossa fala agora aqui. Eu era bem mais feliz quando ele estava proibido. Se tem alguma coisa a falar contra o ministro Alexandre de Moraes, é isso. Errou ao devolvê-lo de volta a farândula de lunáticos que utiliza a internet nesse país. A farândula é maravilhoso. Agora, eu tenho um caminhão de coisas para falar contra o Alexandre de Moraes, mas não vou desviar. Só uma ressalva, Fagner, que é importante. É tudo isso que a gente falou, desde que essa dupla não leve o mundo pro holocausto. Isso que eu ia falar. Sim. Eu ia falar isso. Se não acabar o mundo, tá de boa. O império vai cair e vai levar a gente. Eles têm potencial, inclusive para isso. Não, e aí a gente acabou antecipando o quarto trimestre, né, com a eleição do Trump, um pouquinho de G20, que foi logo depois, né, posição internacional do Brasil. A eleição do Trump é ruim, em vários aspectos, e pensando internamente no Brasil, né, é um grande incentivo, né, e reforço ao discurso e apoio internacional ao discurso de extrema-direita, porém,
também libera o governo brasileiro, não sei se vai fazer isso, mas libera a diplomacia brasileira para tomar posições mais independentes, né? Mais junto dos BRICS, do qual o Brasil é um integrante original, e da China, enfim, fora do comando aí do Ocidente, né? Já que com o Biden haveria não necessariamente uma dívida de gratidão, mas Fortaleceu o BRICS agora. Não, com o Biden tinha aquela coisa, tentar se manter em equilíbrio, né? Já que com a eleição de 2022, o governo dos Estados Unidos teve um papel importante no reconhecimento imediato da vitória, de dissuasão de parte dos militares do golpismo, né? Então ficava o governo Lula se equilibrando ali com um pé em cada canoa, né? Do Ocidente, os Estados Unidos barra OTAN, e dos polos não necessariamente rivais, mas alternativos ao Ocidente, né? Com a eleição do Trump não há nenhuma obrigação, né, com os Estados Unidos. Pé em cada canoa é uma característica do governo Lula, né? Convenhamos. Vai, Romano. Mas agora eu acho que uma das canoas vai ser tirada debaixo de um dos pés. Talvez esse posicionamento que o Daniel aludiu, acho que ele tem uma visão correta nisso, seja um movimento sem opções. Um pé em cada canoa, se não tem uma canoa, você cai, inclusive, né? Ou você vai numa ou você cai. Só cai. E para a gente ter uma medida do quanto o governo americano vai jogar duro na América Latina, teve essa semana uma ação concertada já dentro da administração de transição do governo Biden para o futuro governo Trump, que foi, por conta do porto de Xangai, no Peru, investimento chinês importantíssimo e estratégico, a entrega do Equador para os Estados Unidos das Ilhas Galápagos para construírem uma base naval americana. Bem, gente, a gente vai agora para o último trimestre, que é agora onde a gente está. Inclusive um dezembro quente. Eu não sei se eu lembro de um dezembro tão quente na política nos últimos anos, hein? Porque 2022 foi potencial, é que a gente soube depois o que estava acontecendo. 22 foi, quer dizer, 18 a gente estava desesperado, 22 a gente estava mais ali, enfim. A gente vai chegar lá. A gente nunca teve um congresso tão vagabundo, cara. Daqui até agora. Até agora, o próximo vai ser pior. Ainda vai enquanto tiver congresso também, né? Porque, enfim, Vou dar aqui galera que tá chegando, a gente tá chegando aí no último bloco, tá? Obrigado a quem tá acompanhando aí, continue acompanhando com a gente. Falta uns minutinhos pra gente acabar. O Kleber Vinícius chegou aqui, a Patrícia Oliveira também. Deixa seu like, por favor, deixa seu comentário que a gente lê aí no final do programa. O último trimestre, em outubro, a gente teve as eleições, né? A gente viu aí a direita fisiológica crescer, principalmente focando aí no PSD, né? O Gilberto Kassab, o grande vencedor. A gente acompanhou também com atenção a disputa entre extrema-direita e esquerda, centro-esquerda, enfim, em várias capitais do Brasil. Teve um segundo turno aí mais aberto em alguns lugares. Aqui no Rio a gente viu Eduardo Paes solidificando seu projeto, se reelegendo para um quarto mandato, com maioria esmagadora de votos, e na Câmara também dos vereadores vem aí um trator do Eduardo Paes a partir de 2025, já começou agora, já começou a acontecer com a Câmara atual. Com os servidores públicos, principalmente, vem o trator, ele vai passar tudo o que ele quiser, e como a gente tem falado aqui, é um projeto que a gente tem todas as ressalvas possíveis, né? O projeto do Eduardo Paes, lembremos, não é um projeto de esquerda, não é uma vitória da esquerda, e a gente vai precisar ficar bastante de olho aí no Eduardo Paes grandão. A gente tá vivendo também, em outubro ainda, né? Viveu também o escândalo dos órgãos transplantados com HIV no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro aí de Cláudio Castro, de Dr. Luizinho. E a ninguém fala mais nada agora. Pois até queria dar uma suitada. Ninguém fala nada nem do governador, Castro. Pô, vai falar do caso. Governador fantasminha. Você fica a televisão ligada a semana inteira no Rio de Janeiro, na RJTV, você não ouve o nome do governador, você não sabe quem é o governador. Não, e houve outro caso agora, né? Assessores do Washington Reis, secretário de Transporte, que é uma secretaria muito importante. O Washington Reis talvez seja o principal aliado político do governador depois da família Bolsonaro, né? Seria inclusive o vice-governador se o TRE tivesse deixado na eleição de 2022, principal liderança da Baixada, e um provável, se não for candidato, se o TRE não deixar ele ser candidato em 2026, a sucessão será um grande eleitor, né? Um fazedor de reis aí, com o perdão do trocadilho com o nome.
E todas as matérias que falavam, né, que assessores do Washington Reis, presos, assim, a investigação e tal, não mencionavam o governador. Sequer para dizer que o governador não comentou. Né? É o governador fantasma. Ninguém sabe quem é. Ainda em outubro a gente teve a Enel deixando São Paulo uma semana sem luz. Enfim, a gente linkou, fez um programa linkando. Ninguém lembra mais, né? Todos esses casos, né? Só privatizar que melhor. Exato. Águas do Rio, que também faltou água no Rio de Janeiro aí 2 semanas atrás. Vai, Lu. Não, eu falei, ninguém lembra porque são governos de direito. Exato. Pois é, pode em tudo. Já em novembro, a gente repercutiu o resultado da esquerda nas eleições, a gente revisitou a Revolução Russa para tentar nos inspirar um pouco. A gente conversou também com o Leonel de Esquerda sobre o Rio de Janeiro e com o João Gabriel Prati sobre Minas Gerais. Só para falar de data aí, né? Dia 7 de novembro de 2024, os 107 anos da Revolução Russa, nós fizemos o programa. A gente falou, fazendo um link com o início do programa aqui, dos 60 anos do golpe militar, o filme, ainda estou aqui, o filme estreou oficialmente no dia 7 de novembro de 2024, que, além dos 107 anos da Revolução Russa, eram os 95 anos da Eunice Paiva. Isso. E já que a gente tá falando de efemérides, de 95 anos, né? A prisão do general Braga Neto, que o Caio vai chegar aí, foi no dia 14 de dezembro, que foram o aniversário de 77 anos da presidenta Dilma Rousseff. Fica a dica pra quem tá faltando prender aí, que dia 26 de dezembro agora é aniversário de 95 anos do Rubens Paiva. Pois é. Quem sabe, né? Quem sabe Papai Noel? Quem sabe Papai Noel? A gente... aliás, os ministros, 6 ministros do STF não vão tirar recesso. Coincidência, 6. Pô, caramba, né, cara? Tem maioria, né? E o PGR também. O PGR não vai ter recesso. Rapaz, vai ter gente que vai passar o final do ano em Mangaratiba roendo a unha, né? Enfim. Chorando. Vai chover muito nesse verão. Pois é. Segundo Mala Cheia, ele vai pra Mangaratiba pra chorar. A gente teve também, em novembro, a volta do Donald Trump à Casa Branca. A gente já citou aí nesse escopo aí da extrema-direita mundial. E a prisão dos militares golpistas, né? Que culminou no indiciamento do Jair Bolsonaro. E também a gente fez um programa no mesmo dia do anúncio do pacote fiscal do Mário Fernandes brevemente foi o general de maior patente preso fora do exército, né? Ele durou 2 semanas. O recorde dele foi pulverizado. Né? E aí dezembro não acabou, a gente já falou aí sobre o Lula internado, né, na semana passada, a chantagem do mercado e do Congresso, e teve a prisão do Braga Neto. E aqui a gente vai ter tem mais 10, vou tentar esticar aqui com o Rodrigão. 10 minutinhos. Mais uns 15 minutinhos aqui, pra gente falar... Bebedou o Rodrigo aqui também? Tem 2, o Rodrigão e o Michael estão aqui com a gente tomando uma cervejinha fim de ano, né? Pô, é festa da firma aqui da Saúde. A gente precisa falar da prisão de um general de 4 estrelas, né? Que é, enfim, um marco. Com 60 anos de atraso. Se a gente levar em conta que a gente está num governo de centro-esquerda, de um presidente que foi preso durante a ditadura, que não falou contra o golpe militar, né, e meses depois vai ser um militar ser preso por tentativa de golpe. Olha como depois. É irônico, né? Olha como é irônico. Então a gente vai ter que falar sobre isso. Tá no quente, né? Não é uma retrospectiva, é o assunto da semana. E também a gente vai relembrar aí as eleições municipais a partir do fenômeno Pablo Marçal. Eu ia, enfim, sugerir ao Normando por onde começar, mas o Fagner levantou o dedo e eu sou filho de professor, casado com professor. Eu quero só falar rapidamente também sobre essa história do Braga Neto. 2 coisas que eu percebi de ser uma figura que tem a tendência de ser um Budman da mídia, né? O Braga Neto sempre foi Braga Neto, né? Ele era sempre o General Braga Neto. Todo mundo conhecia ele como General Braga Neto. Foi só ele ser preso que de uma hora para outra ele passou a ser Walter Braga Neto, né? Por que mudou o nome do jogador agora, depois que o jogador... Né? O jogador saiu do time e mudou de nome? Segundo o Mal-Estar, a jornalista do Mal-Estar... Os militares não consideram mais ele. Não é militar, não. Eu que ele agiu como político, não como militar. Porque político é ruim, militar é bom, entendeu? Tá bom. Ele não é militar, não. Os militares no Brasil nunca tiveram... Nunca se meteram na política. É igual quando tem briga de torcida, né? E aí falam, não, mas esse não é um verdadeiro... São vândalos. São vândalos. Mas aí eu quero falar sobre o ponto de vista da mídia, né?
é isso, ele já mudou de nome, ele não é só mais o General Braga Neto, agora ele é o Walter Braga Neto. Não sei se estão, de repente, tentando confundir a cabeça da população pra... Né? Enfim, esses caras rebrand que chama, esses caras acreditam mesmo que todo mundo é burro, né? Esses caras que determinam a pauta da imprensa, de uma maneira geral, eles acreditam que 100% da população é idiota. Eles têm uma parcela de razão, mas não é 100%, né? Que é idiota. No nosso caso aqui foi 49%. E aí, uma outra coisa que eu queria falar também sobre isso. Achei curiosíssimo, assim, curiosíssimo. No domingo, eu tava seguro no domingo que o Fantástico abriria com uma longa reportagem falando sobre a prisão do Braga Neto. Eu tava seguro. Tanto que eu tava vendo um filme... Lembrando que a prisão foi no sábado, né? Foi no sábado. Eu falei, cara, o Fantástico vai botar 1 hora, a primeira hora do Fantástico vai ser sobre a prisão do Braga Neto. Mas eu tava vendo um filme, e eu falei, porra, eu não vou parar de ver o filme, não. Depois, amanhã, eu boto no Globoplay aí e vejo o Fantástico enquanto me arrumo pra sair pra trabalhar. E qual foi minha surpresa no dia seguinte, ao acordar, começar a me arrumar pra sair pra trabalhar, ligar a televisão e botar lá o Fantástico no Globoplay? O Fantástico começou com uma notícia totalmente diferente, que não tinha nada a ver com nada, tipo, sei lá... tipo aquelas notícias do filme do Búfalos da BBC da Birmânia, sacou? Começou com uma parada desse tipo assim. E aí eu fui ver porque você pode ver tanto a versão completa do Fantástico como você pode ver só a matéria que te interessar. E eu comecei a sair da versão completa e comecei a ver as matérias que tinham. E pra minha surpresa, a matéria sobre a prisão do Braga Neto estava lá na metade do jornal, assim, da metade pro final do jornal, 5 minutos de reportagem sobre a prisão do Braga Neto. O Lula, que deu uma entrevista de meia hora, tinha mais tempo, eles colocaram e ainda assim, no final da entrevista, eu vi a entrevista completa, no final da entrevista, enfim, a repórter lá, fez questionamentos que, na verdade, ali a pauta era para defender a Lava Jato, obviamente. Quando o Lula disse que não teve a presunção de inocência garantida, ela fez questão de frisar, entre outras palavras, quis dizer que a Lava Jato foi uma operação correta, operação legal. Quando a gente sabe que não foi. Pelo menos boa parte da população sabe que não foi. E aí eu fiquei muito surpreso com isso, assim. Primeiro no rebranding do General Braga Neto, que virou Walter. De uma hora para outra descobrimos que ele tem um primeiro nome antes do Braga. E 5 minutos de matéria para um caso de extrema relevância histórica nacional, que é a primeira vez... Olha, gente, a República Brasileira nasce de um golpe militar, né? De lá para cá, militar ou deu golpe ou tentou dar golpe. Durante esses 120 anos inteiros, ou o militar deu golpe ou ele tentou dar golpe. E se por acaso alguma noite eles não tentaram dar o golpe, eles sonharam com o golpe e acordaram molhados. Exatamente. Então assim, não se trata de um caso isolado de um grupo militar que de repente enlouqueceu e quis dar golpe. Não. Militar brasileiro nasceu para dar golpe. Se você conhece alguém aí que fala assim, qual o seu sonho? Meu sonho é ser militar. Você pode ter certeza que essa pessoa tem grande tendência a ser golpista. Pode ter certeza, porque foi feito para isso no Brasil. E se não for, quando entrar lá, será. Foi feito para isso. E aí, de repente, nessa seara aí de 130 anos de uma parcela da sociedade que nasceu para dar golpe, nessa seara se prende pela primeira vez um general de 4 estrelas em 130 anos de república. Por planejar golpe. Se prende um general e isso, assim, é notícia de meio de jornal, assim, da principal revista eletrônica da televisão brasileira. Isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura. Eu não quero nem mais falar sobre a prisão, não. Eu só queria me ater sobre esses 2 fatos que eu achei muito curiosos. O rebranding e, enfim, o fato de não ter sido colocado com o devido destaque que deveria para a família brasileira se deliciar no domingo à noite. As 2 coisas estão conectadas. Na verdade,
vejo por trás dos dois fenômenos que o Fagner aponta um esforço muito grande que o Exército está fazendo para sacrificar o CPF e preservar o CNPJ. E um esforço que é, né, respaldado, infelizmente, né, a mais recente pesquisa da Carta Capital, né, sobre a popularidade das Forças Armadas, né, aquelas pesquisas sobre Constituição mais confiável, etc. e tal, Forças Armadas em primeiro lugar. Então, os caras sabem disso, estão lavando os anéis, né, para preservarem os dedos, acham, já tem várias fontes dizendo, né, não são mais as forças ocultas, as fontes ocultas. O primeiro que veio com esse papo de que ele não era mais militar quando participou da tentativa do golpe foi aquele insignificante do Valdo Cruz, da Globo News, que trouxe em primeira mão como furo. E de lá para cá são várias narrativas, hoje tinha novas, né, no sentido de que é sacrificável, é um ponto fora da curva, e o próximo é Bolsonaro, que é o passageiro da agonia. Na verdade, o que eles querem evitar é que a sociedade civil questione a estrutura golpista das Forças Armadas e, sobretudo, o nó disso, que é o processo de formação de oficiais, que é extremamente antidemocrático. Nós temos uma corporação que se autogoverna, que não admite que a sociedade discuta o seu processo de formação. Qualquer curso superior no Brasil, a gente pode descer o cacete na forma antidemocrática com que se formam médicos, advogados, engenheiros, mas esses currículos são debatidos dentro do MEC e com fiscalização pelo Congresso. Nas Forças Armadas, bicho, ninguém admite que a sociedade civil, os outros poderes, mexam no currículo das Forças Armadas, que fiscalize o ensino, que fiscalize o sistema de valores que está sendo repassado. Nem no currículo, nem na conta corrente deles, né, Normando? Nem na conta corrente. Julga também, né? E se auto-julga. Justiça militar. Mas aí tem vários outros problemas, né? E quando falou do último ponto, Luan, tem a questão dos magistrados que são umbilicalmente ligados, né? Porque a gente fala muito como paga e quanto paga e tal, e o militar ele recorre a penduricalhos do mesmo jeito que os magistrados que estão putos com a proposta de corte de gastos, porque estão putos porque a proposta vai submetê-los ao teto constitucional. Estão putos porque a pretensão do governo é limitar o ganho do magistrado ao teto que a Constituição já disse que tem que ser teto. Tem imagens hoje na imprensa de lobistas da Associação de Magistrados Brasileiros no Congresso perorando, né? Junto aos deputados para que excluíssem, né, da regra do corte de gastos aí a limitação ao teto. E são setores que têm muito em comum. Agora, o militar, ele através das GLOs e através da missão no Haiti, ele teve uma oportunidade de, por mal feitos, ganhar mais. É o caso do Braga Neto. Sabe? O relatório da Polícia Federal, do indiciamento, as 800 e tantas páginas, está extremamente bem construído, individualiza os delitos todos. Fulano participou do núcleo tal fazendo X. Cicrano participou do núcleo tal fazendo Y. Está tudo muito bem construído, uma peça acusatória que tem cabeça, tronco e membros. Agora, ela abre portas para outras investigações e que vão linkar, né, o Braga Neto comprando colete de empresa no Haiti que foi usada para matar presidente e que está ligado a situações como, por exemplo, a do assassinato do general Urano, que foi o substituto do general Heleno no Haiti e que foi morto e que ninguém fala nada sobre isso. O Exército botou uma pedra sobre o assunto do cara sendo assassinado no quarto de hotel dele em Porto Príncipe. Então tem muito mais coisa para puxar e é uma oportunidade de ouro. Não venderam como suicídio isso, Normando?
é histórico. Oi? Não venderam como suicídio a morte do general lá em Porto Príncipe? Venderam como suicídio e o corpo. Olha só que barato. Teoricamente era um general em missão de paz, logo em frente de batalha. E aí o corpo não é periciado no Haiti. O corpo é trazido insuspeitamente não para hospitais militares, não para o sistema médico do Exército, mas para o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, a impoluta Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é ela que chega à conclusão do homicídio. A impoluta Polícia Civil, a gloriosa Polícia Civil do Rio de Janeiro, jamais metida em qualquer esquema. Detalhe, um presidente da República Dominicana, da época, um cara que é importante na história da vizinha República Dominicana, foi para a imprensa e falou: o general foi assassinado, e foi assassinado porque a gangue que era favorecida pelo general Heleno, com os massacres dentro de favela que o Heleno comandava, e que foi retirado a pedido da ONU e da OEA, das respectivas comissões de direitos humanos, o Urano, quando assume a posição do Heleno, se recusa a manter aquele tipo de ação. E os caras matam o Urano por causa disso. Isso quem está falando não sou eu. É o presidente da República Dominicana, o cara que foi presidente por 4 mandatos, né, não consecutivos. E veio a público e disse isso. Agora, essa narrativa é proibida no Brasil. Então tem muito o que puxar dos militares. O momento é agora, o momento de fazer a justiça de transição que o Brasil não fez na década de 80, que não fez com a Comissão da Verdade e que pode fazer nesse momento. Se a gente começar a puxar agora, cara, não vai sobrar nem pro Deodoro da Fonseca. Até ele tá ferrado. E nesse contexto todo, né, nessa quarta-feira, ontem, o Superior Tribunal Militar reduziu para 3 anos a pena dos 8 militares condenados por matar o músico Evaldo dos Santos Rosa e o catador de materiais recicláveis Luciano Macedo em abril de 2019. Com 80 tiros. 80 tiros foram... Não, na verdade, segundo a perícia... 80 tiros é o que pegou, né? Segundo a perícia, foram disparados pelo menos 257 tiros, dos quais 62 atingiram o veículo, 8 o músico. E por causa dessa pena, nenhum deles será preso. Enfim, tá tudo nesse contexto. A gente até tem aqui o Pablo Marçal, eleição pra falar, mas enfim, acho que infelizmente a gente vai ter tempo pra falar de Pablo Marçal nos próximos anos. Acho que inclusive porque ele vai trabalhar na televisão, né? Ganhou o programa no SBT. O SBT pós-Silvio Santos vai ser pior ainda. Pablo Marçal? Vai ser apresentador de um programa lá popular. O da Atena tá no então, são colegas de trabalho agora. São colegas de trabalho. Meu Deus do céu, o SBT realmente... Para ter penetração com mulheres da classe popular, que foi o pior desempenho dele na eleição. Eu acho eu acho que é o Casos de Família, cara. Casos de Família. Ele vai apresentar o Casos de Família. Caralho, sério, gente? É a nova Márcia Goldsmith. Sério? Sério. Caralho, eu não sabia disso, meu Deus. Então a gente vai falar bastante de Pablo Marçal, infelizmente. Então não precisamos, né? Não vamos falar de Pablo Marçal, nem de eleições. A gente já fez esse balanço, tem bastante coisas que a gente conseguiu. Fez uma retrospectiva bem bacana. A gente abordou bastante coisa aqui, até mais do que eu achava que ia dar tempo de fazer. A gente já estourou um pouquinho, mas o Michael e o Rodrigão já estão em ritmo de recesso também, estão em ritmo de Natal e de Ano Novo. 19 de dezembro, gente. 19 de dezembro. Ó, galera, você tá trabalhando, vai ter que trabalhar ali, ó, porque essa época é complicado. Eu, por exemplo, vou trabalhar. Eu trabalho semana que vem. O projetinho novo do lado B tá me consumindo. Já é novidade. Já é novidade. Bem, fazer aqui um último apanhado. A Zane do Nascimento, né, dando aqui a solidariedade e apoio aos professores e professores da rede pública do município do Rio de Janeiro. A gente falou sobre isso também. Inclusive, não coloquei aqui nos temas, né, mas foi um dos temas dos últimos programas. A gente tá de olho, como a gente falou aqui, o Eduardo não esperou nem a Câmara, que ele vai ter uma maioria ainda maior que uma posse, né? Já passou o trator, a primeira parte do trator. 4º mandato. Com a Câmara em fim de mandato. 16 vereadores só do PSD. Enfim, a gente vai falar bastante de Eduardo Paes aqui até 2026 e de repente em 2026 a gente vai ter que falar de outra coisa, porque vai saber o que vai ser Eduardo Paes em 2026.
Normando, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença aqui virtual. Acho que a gente gosta muito, a gente até... não perdi quem Perdeu foi a aqui cerveja que falou. aqui no presencial? Pois é, perdi aqui quem foi que falou, alguém que falou que gosta muito da sua participação. Nossos ouvintes gostam muito de estar com você aqui, acho que engrandece foi a minha realmente. Mãe. Foi a dona Rosana, verdade. Agradeço de coração. Engrandece muito, de fato, a gente gosta muito, a gente acha um barato. Tô aqui com o Fagner também falando aqui, vendo você falando. Acho que a gente agrega muito o programa. Pela parceria do escritório também, é claro, mais um ano. A gente fica muito feliz também de ter essa parceria editorial também, que ajuda a manter o lado B. E a gente consegue intelectualmente, politicamente, socialmente e jornalisticamente colocar o conteúdo aí para os nossos ouvintes. Com a sua presença, a gente gosta muito de tê-lo aqui. Tá devendo uma feijoada, em breve a feijoadinha vai sair pra gente, mas só pra gente, os ouvintes dessa vez não vão poder participar. Quem sabe, vamos sortear um ouvinte aí. Não ainda. Vamos sortear um ouvinte. Obrigado, Normando, um feliz ano novo pra você, boas festas, a gente se vê no ano que vem, deixa seu recado final. Não, gente, agradeço de coração, gosto pra caramba de estar junto. Fico zangado dos jovens não chamarem o velho para beber junto, mas depois a gente corrige isso com sermões, né? Mas estamos juntos e, fico super contente e super honrado com a participação aqui. É um barato estar discutindo com vocês e dessa forma leve e não chata como a gente faz no dia a dia ou mais academicamente. Grande abraço, um ano de muitas lutas e que vamos precisar beber bastante no ano que vem. Abraço, inclusive, para o pessoal do estúdio, para a Luara, para Daniel, para Fagner, para o Caio, para todo mundo aí. Vou apresentar minha contestação aqui. O senhor foi chamado para estar aqui, mas não pôde vir, né? Então, por favor. Hoje, é verdade. Hoje, admito. Luara, obrigado novamente também pela parceria, você sempre dando um jeitinho aí mesmo durante as suas jornadas internacionais, não sei que horas são aí na Letônia, mas enfim, muito obrigado pela parceria aí durante o ano, boa viagem, aproveite bastante a Europa, 2h11 da manhã. Frio da Europa, curta bastante aí o friozinho, veja a neve, tire foto, e ano que vem estamos de volta também, boa noite. Valeu, Caio, valeu, Fagner, Normando, Daniel. Se eu falar um pouquinho mais, capaz de vocês ouvirem o meu Daniel aqui roncando, que eles já estão dando alto, são 2h da manhã aqui agora, mas agradeço demais a parceria, agradeço a todo mundo que ficou com a gente até agora no final dessa live, e aí, não só mãe, pai, beijo, tô com saudade, mas minha avó que vai ouvir depois, minha tia Coy que também falou que vai ouvir depois, que não pôde acompanhar agora, mas os nossos camaradas, né, que apoiam, que estão o tempo todo com a gente, que comentam, que compartilham. Durante mais desse ano foi muito legal conhecer e reconhecer vocês cada vez mais. E só agradecer, espero que a gente esteja junto aí em 2025 também, contem comigo. Um grande abraço pro pessoal da Saúde também, que está sempre aí dando essa força. Espero que dê para salvar meu áudio e movimento hoje também, e que a gente tenha grandes momentos juntos aí no próximo ano. A gente reconhece o esforço, né? O áudio, o vídeo estourado, mas enfim, pra gente, pros ouvintes, o importante é o esforço. Obrigado. E vai lá dormir, porque amanhã tem um café da manhã, que eu espero que seja um bom café da manhã. Vai saber o que se come na Letônia no almoço. Café da manhã. É verdade. Ó, que o Rodrigão tá cobrando sua presença, Laura. Vamos abrir a vaquinha. No primeiro programa do ano, a gente volta no final final de janeiro. Eu já vim pra Letônia e ainda não fui pro Rio de Janeiro. Pois é, primeiro programa do ano a gente vai abrir uma vaquinha para as pessoas botarem o Pix só pra pagar a passagem. Não é de Águia Branca não, é de Gol Latam. Pois é. Fagner Torres, boa noite. Boa noite, agradecer, foi maneiro, tô cansado pra cacete, queimei a largada ontem. Mas... Tá querendo curtir a vida? Mas, mês de dezembro. Com cineastas paulistas no Rio de Janeiro? Pós-40. Eu sou uma pessoa ligada à cultura nacional, já falei várias vezes sobre isso. Mas aí é isso, agradecer o Normando, sempre bom o Normando fazer programa com a gente aqui, cara, acho que tinha que participar mais vezes, porque é sempre muito ferino, né? Coloca o dedo sempre no lugar onde deve ser
colocado, não tem papa na língua de falar as coisas com meias palavras, diz aquilo, dá aquilo que a gente fala desde lá do início do lado B, né, cara, que as coisas têm nome, né? A gente se acostumou muito a falar isso, as coisas têm nome, o nome das coisas tem que ser dito. E o Normando capta esse espírito nosso aqui de sempre dar nome às coisas que ele tá falando, então é muito bacana fazer o programa com ele. Agradecer também Luara, que mesmo à distância, e bota a distância nisso, né? Tá aí acompanhando a gente também no meio das férias dela, nas merecidas férias dela. Bateu recorde de distância hoje, hein? Hoje ela bateu o recorde de distância. Enfim, agradecer vocês, a turma que acompanha a gente também toda quinta-feira, toda sexta-feira, que acompanha nas lives ao vivo nas quintas, a turma aqui do estúdio, enfim, e torcer para que a gente vai tirar aí umas semanas de descanso, né? Eu não vejo a hora de ficar à toa, botar o pé pro alto, não pensar em mais nada. Mas a gente espera que semana que no ano que vem, quando a gente retornar, depois das festas, a gente retorne com alguns motivos para comemorar, né? Motivos reais mesmo para comemorar, não só a melhoria da nossa vida, mas também a nossa vingança, né? A piora da vida de alguém, né? A gente precisa também, a gente tem que comemorar a piora da vida de certas pessoas. A vingança tá vindo aos poucos, mas tá vindo. Eu particularmente me sinto muito pronto para comemorar esse momento. Há meses, há anos eu me sinto pronto para comemorar esse momento. Então, torcer para que 2025 seja o grande ano. Daniel, boa noite, até ano que vem aqui no programa, em off a gente se encontrará ainda. Valeu, gente, muito obrigado. Mais um ano de Lado B, né? Completamos 8 anos, então estamos na 9ª temporada de Lado B. Quando a gente começou, já nem a gente esperava, né? Que chegaríamos até aqui. Então é muito bom tá aqui, tá com vocês nessa live de final de ano. Bom Natal para quem é de Natal, bom Ano Novo e boas férias para quem for tirar férias. Bom janeiro de trabalho para quem infelizmente tiver que trabalhar, né? Acontece nesse calor do Rio de Janeiro. E a gente se vê no final de janeiro. É isso. Tem aqui Luiz Oliveira, minha mãe, um beijo, tá mandando um beijo. A Zane do Nascimento, a Socorro Manfré, a Marília Portela, o Rodrigo Rodrigues, meu primo, um beijo pro Rodrigo. Patrícia Oliveira. Socorro é minha tia Socorro. Beijo, Chacói. Olha aí, ó. Família da Luara. Ver depois. Todo mundo querendo te ver, mas tá a saudade de você, Luara. A gente encerra por aqui a 9ª temporada do Lado B do Rio. Muito obrigado a você que ficou conosco aqui na live, a você que tá aí, ouvinte fiel no feed de podcasts, e que tá aí ao longo desse ano, mais um ano com a gente. Não tem sido fácil fazer uma comunicação independente, a gente sabe como fazer comunicação independente e contra-hegemônica. Não basta só ser independente, tem que ir de encontro ao que é dito na mídia burguesa. Nem sempre é feito, a gente faz, mas ao mesmo tempo a gente também não gosta de ficar reclamando, porque é uma escolha nossa, né? A gente quis começar o Lado B do Rio. Na verdade a gente não quis, a gente viu necessidade, de né? começar e de continuar. Era necessário começar. Se não fosse pra ser contra-hegemônico, não tinha Lado B. Pois é, então a gente tava em casa só. A gente fica muito feliz de dividir com uma audiência muito fiel, que é uma comunidade mesmo, né? São parceiros de jornada, são companheiros de caminhada, pessoas que dividem as angústias, as esperanças com a gente. Te agradece aos parceiros, principalmente ao Normando, ao pessoal da Sauí também. A gente vai entrar em recesso de tudo, tá, galera? Como eu falei, vai ter um especialzinho aí vindo aí ano que vem, que eu vou ter que trabalhar, mas a gente vai entrar de recesso até das redes sociais. Vou dar um tempo nas redes sociais, vou tirar do meu celular, até porque eu preciso trabalhar, então eu vou precisar ter mais tempo para trabalhar, mas a gente promete que a gente volta, exceto se houver notícias se algo relevante, né, como a prisão ou a morte de algum presidente que comece com a letra J de Jair. Se tiver, a gente volta, a gente dá um jeito da praia, na praça, do trabalho, a gente vai dar um jeito de entrar ao vivo para falar com vocês. Se não, o Lado B do Rio volta apenas da Letônia, da Finlândia, da Bulgária, da Bielorrússia, enfim, da onde for.
de Niterói também. De uma praia no Ceará. A gente volta, o Lado B do Rio tá marcado pra voltar na última semana, na última sexta-feira de janeiro, tá? Provavelmente em formato de live, vou debater aqui com o pessoal, mas a gente gosta de iniciar o ano com live pra 10ª temporada, tá? A gente vai pra 10ª temporada. Final de janeiro também tem a volta da newsletter lá do B de Ler, né, pra apoiadores. Então, se você quer ler o que a gente tem a dizer, apoie o Lado B do Rio em apoia.se/Lado B do Rio ou orelo.cc/Lado B do Rio. Até essa semana eu amei a indicação cultural, viu, Caio? Gostou de Marte 1, né? Cruzeiro, né? Cruzeiro é gigante. Meu galão, né? A gente não pode dar colher de chá. Não pode elogiar. Lembrando que pelo menos no filme, spoiler aí, o Galo ganha, é verdade. Inclusive, é a minha cena preferida. Não falei isso na newsletter. É minha cena preferida. Não vem com esse molde de sopra, não, que agora... Não, é minha cena preferida mesmo. Acho assim, veja Marte 1 e vocês vão entender. Tem mais spoiler, gente. Assistam Marte 1, uma das coisas mais... a gente precisa é muito bonito. Seu coração é lindo. Eu sou apaixonada. A gente volta com a Lado B de Ler. Apesar do clubismo. Assine, o Gabriel Martins é um fanático cruzeirense. Assine a newsletter aí, ó. Além de ajudar a apoiar o Lado B no financiamento mensal, você também vê as nossas dicas culturais, nossos textos, tá? Também a gente vai voltar com o Lado B Revista também, na primeira semana de janeiro, tá? Na última semana de janeiro, tá? Exclusivo aqui no YouTube. Feliz Natal para quem for de Natal, feliz Ano Novo a todos e todas, e que 2025 seja ainda mais lindo e ainda mais leve pra gente, pra você individualmente, pra gente coletivamente sempre, tá bom? Forte amplexo e até a próxima. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.